Olá, me chamo Diego Melo e irei apresentar o trabalho Inibição Temporária e Permanente da modificação de cromatina mediada por PRC2-ZH2 altera a diferenciação do câncer anaplásico da tireoide. O carcinoma anaplásico da tireoide é uma malignidade rara e a mais agressiva do sistema endócrino. O carcinoma anaplásico apresenta perda de diferenciação da célula folicular, como pode ser observado quando comparado a morfologia de um tecido anaplásico com o tecido normal ou com um papilífero, e também o carcinoma anaplásico apresenta uma morfologia do tipo mesenquimal, num fenômeno conhecido como transição epitélio-mesênquima, apresenta também rápido crescimento e invasão. Juntas, essas características resultam em uma doença letal, cuja sobrevida dos pacientes é em média menor que 6 meses. Atualmente, poucas opções terapêuticas existem para o tratamento do carcinoma anaplásico e, em geral, apresentam baixa eficácia. Além disso, o carcinoma anaplásico é refratário ao tratamento com iodo radioativo, que é a principal opção terapêutica em outras formas de câncer de tireoide menos agressivas, devido à perda da diferenciação celular. O entendimento das alterações moleculares que dão origem ao carcinoma anaplásico estão principalmente associadas com alterações na via de sinalização apicnase, com mutações em BRAF, em RAS, adicionalmente nos genes TP53 e também em mutações em TERT. Entretanto, é importante identificar alterações moleculares adicionais no carcinoma anaplásico a fim de buscar por alternativas terapêuticas mais eficientes e também melhorar o entendimento da biologia deste câncer agressivo. Nesse contexto, modificações epigenéticas emergem como potenciais alvos para o câncer, uma vez que estão desregulados. Por exemplo, o Polycomb Repressive Complex 2, o PRC2, ele atua na metilação da histona H3 na posição lisina 27, causando uma repressão da transcrição e controlando assim a expressão de genes pelo remodelamento da sensibilidade da cromatina. Durante o desenvolvimento, o PRC2 é altamente expresso, porém em tecido diferenciado e adulto, ele se encontra geralmente silenciado. O EZH2 é a principal proteína, que é a metiltransferase, e o domínio catalítico do PRC2, que é responsável por manter a trimetilação, causar e manter a trimetilação da histona H3 na posição lisina 27. A ativação do PRC2 no câncer já foi reportada em diversos tipos de câncer agressivo, geralmente associando a altos níveis de EZH2. Já foi reportado isso no câncer de mama, no câncer de bexiga, de pulmão, de próstata e também no carcinoma anaplásico da tireoide. Tendo em vista esse cenário apresentado a importância do EZH2 PRC2 na regulação da compactação da cromatina, nós hipotetizamos que a elevada expressão do EZH2 PRC2 pode estar envolvida na desdiferenciação da célula folicular e refrataridade ao tratamento com iodo radioativo. Sendo assim, tivemos como objetivo principal investigar o papel do complexo EZH2 PRC2 na biologia do câncer anaplásico da tireoide e na diferenciação celular. Para isso, primeiramente buscamos em dados depositados online de microarray comparar entre a tireoide normal e o carcinoma anaplásico a diferença em expressão de genes relacionados ao PRC2, genes mesenquimais e epiteliais, e também genes de diferenciação da tireoide, que são relacionados com o metabolismo do iodo e fatores de transcrição. E, em seguida, verificamos a expressão do EZH2 em um painel de células de carcinoma da tireoide, por Western blot, e usamos duas estratégias diferentes para bloqueio do EZH2 em linhagens KTC2, que são derivadas do carcinoma anaplásico. Uma sendo uma abordagem temporária, com um bloqueio farmacológico do EZH2, e uma abordagem de inibição permanente com edição gênica do EZH2. Para o bloqueio temporário do EZH2, tratamos as células com GSK126, que é um inibidor da atividade metiltransferase do EZH2, em concentrações de 0,5 a 5 micromolar por 6 dias, e em seguida avaliamos a expressão de genes de diferenciação epitelial por qPCR, utilizando um DMSO como controle. Já na estratégia de bloqueio permanente da função do EZH2, usamos a CRISPR-Cas9 para editar o gene EZH2, buscando causar deleções e inserções aleatórias após a quebra da dupla fita de DNA e na sua tentativa de reparo. Para isso, desenhamos 3 diferentes RNAs guias para perfeitamente alinhar o EZH2, usando a ferramenta online ChopChop, que indicou os 3 melhores RNAs guias
que estão posicionados no exon 2, sendo eles os guias 7, 18 e 25, que foram selecionados e clonados em plasmídios PX459, que codificam a Cas9, transcrevem o RNA guia sob o controle do promotor 6 e também codificam a resistência à puromicina, que após a transfecção desses plasmídios na linhagem KTC2 foi usada para a seleção de populações estáveis. Em seguida, validamos a edição gênica por screen dressing blotting por sequenciamento convencional. A análise da proliferação e viabilidade celular foi feita por ensaio de contagem MTT. E avaliamos a expressão de genes de diferenciação epitelial também por qPCR, utilizando em todos os casos as células com plasmídio vazio como controle. Os dados extraídos de microarray mostram que os genes relacionados ao polycomb Perceived Complex 2 e ZH2 estão altamente expressos no carcinoma anaplásico em relação à tireoide normal, enquanto que genes genes mesenquimais estão superexpressos, o gene epitelial e caderina encontra-se menos expresso. Há também uma regulação dos fatores de transcrição e genes relacionados ao metabolismo de iodo, ou seja, com a diferenciação da célula folicular. Também observamos que nosso painel de células, o ZH2, está superexpresso no carcinoma anaplásico, e como resultado da inibição temporária do EZH2, vimos que o GSK126 induziu aumento na expressão de genes relacionados ao metabolismo do iodo, como o NIS, o TPO e o TG. E a inibição do EZH2 com GSK126 também resultou no aumento dos níveis de RNA mensageiro dos fatores de transcrição TTF1 e PAX8, enquanto fortemente induziu o gene epitelial e caderina. Esses dados, então, indicam que o bloqueio com GSK126 induziu a rediferenciação da célula folicular. Já o resultado com a inibição permanente do EZH2, testamos a eficácia dos 3 diferentes guias em editar o EZH2 e observamos por resting blotting que apenas o guia 18 reduziu a expressão do EZH2, indicando assim a edição gênica. Então, vários clones dessa linhagem KTC2 guia 18 foram expandidos, que mantiveram ainda a inibição do EZH2. Selecionamos os clones 4 e 5 para prosseguir com os experimentos e sequenciamento também. Na análise de sequenciamento, vimos que o clone 4 apresentou deleção de 9 nucleotídeos, enquanto o clone 5 apresentou uma deleção de 14 nucleotídeos. Com esses dados, até então, vimos que a CRISPR-Cas9 foi eficiente em injetar o gene ZH2 quando foi utilizado o guia 18. Os nossos dados funcionais revelaram que o clone 5 prolifera significativamente em níveis menores quando comparado com o controle. O clone 4, apesar de menor proliferação, não obteve diferença estatística. E nossos dados de viabilidade apontam que ambos os clones apresentam células menos viáveis em relação ao controle, no entanto, não obtivemos diferença estatística. Nós observamos também que as células KTC2 controle aparentavam ter uma morfologia do tipo mesenquimal, enquanto que as células editadas com o guia 18, clone 4 e clone 5 aparentavam ter morfologia do tipo epitelial, que pode estar associada então com aumento na expressão de caderina. Os mesmos genes avaliados no bloqueio temporário de EZH2 foram avaliados no bloqueio permanente. No entanto, NIS e TG não apresentaram aumento na expressão e apenas a tiroperoxidase foi induzida em ambos os clones após a edição. Quanto ao fator de transcrição TTF1, sua expressão foi induzida apenas no clone 5 e já a PAX8 diminuiu em ambas as células. Por fim, o gene epitelial e caderina foi induzido também apenas no clone 5. Com isso, esses dados apontam que a edição do EZH2 com CRISPR-Cas9 teve melhora parcial na rediferenciação da célula tiroidiana. Nós concluímos então que a inibição do EZH2 resulta em melhora parcial da diferenciação das células do carcinoma anaplásico e, adicionalmente, também que o EZH2 tem potencial como alvo para tratamento no carcinoma anaplásico. Obrigado a todos que assistiram e agradeço ao pessoal do Laboratório de Biologia Molecular do Câncer e Edição Gênica e ao apoio financeiro da FAPESP, CAPES e CNPq. E, caso tenham interesse em conhecer mais sobre o nosso trabalho, visitem nosso site
em www.ediçãogenica.com.br.